Meu nome é Vitor Neres e você falhou com essa sociedade. Somente autoridades gerais podem falar a respeito de determinados assuntos. Será que isto é verdade? Né? Para quem acompanha aí os produtores de conteúdo, alguns deles, quando falam de determinados assuntos, vem alguém e digita lá em seus comentários: você não é autoridade geral, você não pode falar sobre este assunto. Então é assim, por exemplo, com o Lucas Guerreiro, que falou sobre transgêneros poderem ter acesso às bênçãos do Evangelho, né? É assim comigo aqui no canal, quando, por exemplo, eu falo sobre os opositores da igreja. Então, sempre que é um assunto um pouco mais polêmico, alguém vem, né, e diz as seguintes palavras: você não é autoridade geral, você não pode falar sobre esse assunto, né? É assim com o Josimar, do cosplay de Retornado também, né? Com o Jefferson Franco, com qualquer um que toque em algum tema polêmico é desse jeito, né? E é disso que a gente vai falar. Pois muito bem, verifique a sua inscrição neste canal, tá? Veja para ver se está tudo certo aí, se a sua inscrição não está tudo certo, tá? Para ver se está tudo certo, tá? Tá me embaralhou aqui as ideias. Vê também se você já tocou no sininho das notificações, tá? Para você colocar em todas e você receber todas as notificações, certo? Deixe um comentário, quero saber o que é que você pensa a respeito disso. E se você ainda não fez isso, vá nos 3 pontinhos e coloque a melhor resolução possível para que eu fique em tela cheia e no modo selfie e não perca o charme deste canal, que é gravar desse jeito aqui no modo selfie, tá? Que é para ter uma proximidade com você, tá bom? Pois muito bem, se você não fizer essas coisas, se você não for no grupo Victor Neres do Facebook, vai lhe aparecer alguém nos seus comentários de qualquer rede social que você tenha dizendo: você não é autoridade geral. Você não deve falar neste assunto. Pois muito bem. Perfeito, né? Então, rapaz, é curioso, porque até derrubei aqui a caneta. Às vezes as pessoas elas falam as coisas e repetem as coisas e repetem e tomam aquilo como verdade absoluta, né? Como é que uma pessoa fala um negócio desse? Que se você não for a autoridade geral, você não pode falar sobre determinados assuntos. De onde é que vem esta ideia? Me explique, por favor. Primeiro de tudo, você aí que fala essas coisas, eu quero que você me apresente aonde está a lista dos assuntos que podem ser falados por membros comuns da igreja e aonde está a outra lista que diz que tem os assuntos que membros comuns da igreja não podem falar. Me apresente primeiro, para eu saber qual é a listagem dos assuntos que eu posso falar e a listagem dos assuntos que eu não posso falar. Isso não existe. Isso não é a realidade como ela se apresenta. Não é o fato como ele se demonstra, certo? Como é que a pessoa ela fala um negócio desse em pleno século XXI, né? Porque essas críticas elas vêm normalmente por pessoas que gravam vídeos. Então você não pode falar em redes sociais sobre determinados assuntos, né? Agora, como é que a pessoa faz essa crítica em pleno século XXI, onde muitas das aulas da igreja estão sendo dadas de forma online, né? Praticamente todas aí. Então, como a pessoa fala isso? Então quer dizer que o professor de alguma classe aí da igreja não vai poder mais falar também sobre esses assuntos. E aí? Como é que faz? Quer dizer que quando o professor precisar dar uma aula lá a respeito, falando sobre transgêneros, o que ele vai ter que fazer? Vai ter que chamar uma autoridade geral lá de Salt Lake, ou de onde quer que seja, para dar aula no lugar dele?
Não existe isso. Isso não existe. Essa argumentação, ela se desfaz no primeiro ato que você coloca ela em frente à realidade. Isso não existe. Certo? Pelo contrário, um discurso que eu gosto de falar aqui bastante no canal é o discurso do Elder M. Russell Ballard, compartilhar o evangelho usando a internet, né? E olha só, se referindo a assuntos polêmicos, que é coisa mais polêmica do que falar de pessoas que criticam a igreja, olha só o que Elder Ballard fala, né? Ele diz assim: constantemente há conversas sobre a igreja acontecendo, essas conversas continuarão, quer decidamos participar delas ou não. Mas não podemos ficar de lado assistindo enquanto outras pessoas, inclusive aqueles que nos criticam, tentam definir o que a igreja ensina. Certo? E por que não existe autoridades gerais falando sobre todos os temas polêmicos a todos os momentos instantaneamente? Elder Ballard, a dificuldade é que há pessoas demais participando de conversas sobre a igreja, para que os funcionários da igreja conversem e respondam a cada um individualmente. Não podemos responder a cada pergunta, satisfazer a cada consulta e reagir a cada inexatidão que existe. E, como Elder Ballard nos dá um exemplo do que podemos fazer quando observamos, né, inexatidões, quando lidamos com temas polêmicos, né? Recentemente, Elder Ballard de novo, um colunista escrevendo em um grande jornal dos Estados Unidos, foi irresponsavelmente inexato em sua descrição da igreja e de nossas crenças e práticas. Dezenas e talvez até centenas de membros da igreja e outras pessoas que compreendem nossas crenças fizeram comentários no website do jornal, corrigindo as percepções errôneas que ele estava espalhando e pedindo para que escrevesse com exatidão. Então ele relata aqui que centenas de membros foram falar a respeito do assunto. O Elder Ballard falou, meus filhos, aqui, ó. Em outras palavras, né? Pode ir lá, falem a respeito do assunto, porque tem tanta gente aqui que a gente não dá conta. Os funcionários da igreja não dão conta, é para vocês falarem mesmo. Não dá. Como é que a pessoa continua com essa argumentação? Faça o seguinte, quando você vê alguém comentando um negócio desse, não fale nada. Pegue o link do meu vídeo e bote embaixo do comentário dessa pessoa. Porque não existe. É simplesmente o seguinte, isto não é a minha opinião, não é o meu gosto, não é aquilo que eu prefiro ou deixo de gostar, certo? Mas é a realidade como ela se apresenta e como ela se dá. As coisas como elas se dão, certo? Então é assim, ó, lide com os fatos, lide com a realidade, que ela é assim. E dentro dessa realidade que é desse jeito, seu argumento não existe, não faz sentido, né? Então, este é o ponto. Esse é o ponto. Agora, é claro que algumas pessoas de maneira genuína podem ter a preocupação, caramba, será que o que tal pessoa está falando em vídeo tem respaldo, tem não contraria os ensinamentos da igreja? Opa, isso é uma preocupação genuína, mas que não te impede de falar sobre determinados temas, né? Nenhum tema é proibido na igreja. Então, esse é o ponto. As pessoas podem começar a falar. Eventualmente, em alguma dessas falas, pode haver uma inexatidão. Aí sim. Agora, a frase concreta, você não pode falar sobre este assunto. Você não é autoridade geral. Ela não existe, ela não se dá na realidade, ela não se apresenta e ela evapora, ela se fragmenta, ela se esfarela
quando ela encontra a realidade de cara. Tá bom? É isso que nós tínhamos para falar. E é isso, é isso. Acho que não tem mais para falar sobre esse tema aí, tá bom?